Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, como eu aqui ainda são 19h28, só para os colegas terminarem de chegar e a gente começa, tá bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula, tá? Hoje a gente vai ter, na verdade, são 2 temas, mas são 2 temas que um deles é maior, e aí são as tendências pedagógicas que nós vamos tratar. Eu mandei os slides para vocês lá no Drive, mas agora à tarde eu fiz um outro compilado também, que eu já disponibilizei agora, e eles vão colocar lá para vocês, que é um que ainda não foi enviado, porque eu estava dando uma atualizada com algumas questões mais contemporâneas também acerca da temática, ok? Para a gente começar, eu vou colocar aqui o primeiro slide, que é o que vocês já estão com ele no Drive, mas vocês vão observar que durante eu vou usar um outro, e aí esse eu já deixei ali, eles vão colocar para vocês até amanhã lá também disponível esse conteúdo. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar com a questão das práticas pedagógicas e a construção do conhecimento. Na semana passada, a gente já tinha acabamos adiantando um dos temas que seria para hoje, porque dentro do contexto que a gente tinha programado para iniciar, fazia sentido a gente conversar dele semana passada e não essa semana. Então, a gente vai começar com práticas pedagógicas e construção do conhecimento, e para o segundo momento da aula, a gente vai entrar em tendências pedagógicas, ok? Lembrando que tendências pedagógicas é um tema muito importante dentro do campo da educação, porque a gente tem diversas tendências, e aí eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença de cada uma, e é uma matéria muito importante acerca do concurso, porque sempre cai conteúdos aí que englobam as tendências pedagógicas, ok? Então, eu vou colocar aqui para a gente começar falando, primeiramente, das práticas pedagógicas e a construção do conhecimento. O que a gente trabalha diante desse contexto, né? O que a gente trabalha diante dessa temática que nós estamos falando aqui. Então, para iniciar, o que a gente precisa ter consciência, né? Quando a gente fala dessas práticas pedagógicas, essa construção do conhecimento, primeiramente, a gente está falando do caráter cognitivo do aluno, ou seja, como que o aluno ele vai construir a sua questão cognitiva, já que a gente está falando de conhecimento, através de uma modificação da própria construção da sua personalidade. Então, quando a gente fala desse processo pedagógico, de toda a questão didática, de toda a questão docente, nós vamos estar falando justamente da ação do professor diante do conceito, né, de conhecimento do aluno. Então, quando a gente fala da questão da construção desse conhecimento, nós estamos falando que a educação ela tem um papel que além de formar a questão da identidade pessoal desse aluno,
eu preciso também formar esse aluno dentro de uma questão coletiva. Eu preciso formar esse aluno para que ele tenha uma concepção de mundo, ou seja, ele entenda o mundo que está ao redor dele, mas também que ele entenda a si mesmo. Então, quando a gente vai pensar na educação a partir desses valores, e aí vai englobar tanto a questão social, tanto a questão psicossocial, tanto a questão cultural, quanto a questão biológica, porque dentro do contexto educacional, a gente vai estar trabalhando com as subjetividades, ou seja, com todas as questões que envolvem a criação, né, de um sujeito, ou seja, a questão integral. Nós não somos só seres biológicos, nós somos seres também sociais, culturais, e é dentro desse contexto que a gente está falando de uma construção do conhecimento, ou seja, como que o conhecimento se dá dentro da questão educacional. Dentro desse pensamento, né, a gente tem um pontapé importante que é o currículo. Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o planejamento, falamos sobre a questão de como, né, que envolve ali pensar o trabalho do plano de aula, o trabalho do plano de ensino. Então, a gente veio fazendo esse pensamento dentro dessa prática pedagógica. E na semana que vem, a gente vai estudar especificamente currículo. E aí, para currículo, a gente precisa aí de um tempo maior, por ter também algumas questões que envolvem aí pensar esse currículo ao longo da história. Mas o que a gente precisa pensar na construção do conhecimento, então, é que esse currículo ele tem uma característica forte no sentido de, através dele, através do que eu escolho ali enquanto disciplina, na questão da própria prática pedagógica, da didática que eu vou utilizar, eu vou estar desenvolvendo nesse indivíduo não só a prática da questão do ensino, mas eu vou também ter que desenvolver ali habilidades, princípios, valores dentro desse indivíduo. E aí, dentro da questão do conhecimento, a gente sempre vai partir de uma concepção que é a integralidade, ou seja, a integração dentro do conteúdo com o sujeito. Ou seja, aprender, né, essa prática desse conhecimento, essa assimilação do conhecimento, ela não é simplesmente depositório de conteúdo. Eu vou lá e passo o conteúdo para o aluno. Não, é uma aplicação do que ele está aprendendo na vida prática. Então, uma concepção atual dessa construção do conhecimento é que o currículo, ou seja, aquilo que é dado pelo professor, aquilo que é dado na escola, precisa ter uma correlação com a vida prática do aluno. Porque se não tiver uma correlação, não faz sentido, atualmente, de estar naquele espaço. Ou seja, não faz sentido, então, levar para a escola. O que a gente precisa pensar nessa construção desse conhecimento? Cada indivíduo, cada aluno, cada sujeito, ele tem características que vão envolver ali questões que deverão ser respeitadas para garantir o quê? O direito da pessoa humana. Então, se na nossa Constituição ela fala sobre a importância do direito da pessoa humana, ou seja, que diversos pontos, né, precisam ser garantidos para que essa pessoa ela tenha, portanto, ali a dignidade, a integridade mantida, na educação também não é diferente. A gente fala que a ação educativa, ela traz ali diversas vertentes, mas também ela precisa valorizar e respeitar a integridade do aluno. E aí, respeitar essa integridade do aluno é entender que, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, a construção do conhecimento se dá através de tentativas e erros. Ou seja, o erro do aluno, ele precisa ser valorizado. O aluno, quando ele erra algo, ele está tentando acertar. É esse processo que é a construção do conhecimento. Ou seja, nessa tentativa e erro, até que ele acerta, ele vai estar ali sendo desenvolvido integralmente no processo ensino-aprendizagem. Por isso que a gente fala da valorização, da construção do que aquele aluno tem, do que o aluno traz. Então, Paulo Freire fala muito da leitura de mundo, ou seja, qual que é a leitura de mundo daquele indivíduo, qual que é a leitura de mundo daquele sujeito.
Então, o que ele traz dentro da sua vivência para o campo da escola, para o chão da escola? E aí, esse trazer para o chão da escola, ou seja, ele vai construir, ele vai transformar aquilo que ele sabe, aquele conteúdo que ele tem com ele, por um algo novo que vai se dar a partir da educação. Então, essa formação, essa questão cognitiva, ela vai se dar não só nesse caráter, né, que era antigamente, como a gente vai ver na aula de hoje, de um aluno que vai simplesmente pegar o conteúdo porque o professor mandou. Essa construção agora se dá numa base mais coletiva, entendendo que somos sujeitos históricos, que somos sujeitos culturais, sujeitos sociais. Essa importância, né, de pensar o sujeito dentro da integralidade, ou seja, eu vou manter a essência desse sujeito, trabalhar as subjetividades, é o que contribui, então, para a formação do indivíduo quando a gente fala da construção do conhecimento. Esse conhecimento, esse currículo, ele só vai ter sentido através dessa relação que a gente faz entre a ação educativa e o que o aluno tem para fornecer ali naquele processo. Através dessa promoção, né, dessa troca, dessa vivência que é o que o aluno sabe e o que o professor coloca, que a gente consegue realizar, então, aí esse processo de transformação na vida desse aluno. Quando a gente pensa nesse currículo, né, nesse processo de construção do conhecimento, como algo que não deve ser visto como algo pré-determinado, ou seja, cada indivíduo, nós estamos falando aqui que possui subjetividades, individualidades. Então, não significa que, dentro do mesmo tempo, cada um vai aprender do mesmo jeito. A gente tem um estudo sobre as inteligências múltiplas de Gardner, e ele vai falar das inteligências múltiplas que cada indivíduo possui. Então, existem pessoas que vão conseguir aprender através da memorização, anotando aquilo que está sendo falado. Existem pessoas que elas conseguem estudar ouvindo música. Existem pessoas que elas vão ter uma visão mais holística do meio ambiente. Então, cada indivíduo ele vai aprender de uma maneira. Não existe regra, não existe norma específica para trabalhar esse processo de construção do conhecimento. A gente tem diferentes processos dentro de uma mesma sala, muitas vezes. E aí tem a ver com essa questão de entender que esse currículo, como a gente viu na última aula, né, que é cada professor tem esse plano de ensino, esse plano de aula, essa questão que é muitas vezes interdisciplinar, ou seja, que é feito junto com um outro professor, mas o currículo ele tem um caráter que é a construção e o desenvolvimento através da interação com esse indivíduo. Então, quando a gente tem que entender o processo de construção do conhecimento implica em entender as subjetividades, nós estamos falando que dentro de um processo de ensino-aprendizagem, existe aquele nível que é o plano real, e aí a gente vai usar Vygotsky novamente, né? Quando a gente falou lá na semana passada sobre a zona do desenvolvimento proximal, que é aquilo que o sujeito sabe, ou seja, aquilo que eu tenho como conhecimento e aquilo que eu desejo adquirir. Então, aquele plano real, aquilo que o aluno sabe, ele vai ser desenvolvido pelo professor para que ele chegue lá na frente sendo transformado pela educação. Quando a gente pensa nesse currículo, nessa prática pedagógica, a gente está falando que ele é um processo de interação. Interação com o quê, professora Eunice? Interação com o conteúdo, com o conhecimento, mas também com o caráter que envolve ali várias estruturas, como eu coloquei nos slides aqui para vocês. Questões políticas, questões administrativas, questões econômicas, questões culturais, questões sociais, escolares, etc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sociedade, né, dentro do meio que a gente está, ela também vai influenciar o processo de construção do conhecimento. Como isso acontece? Isso vai depender, por exemplo, da questão que está, muitas vezes, atrelada a uma questão política, de políticas públicas educacionais. Então, se eu tenho um governo que ele resolve valorizar a educação, buscar entender as subjetividades, trabalhar com a diversidade, eu vou ter um outro tipo de construção de conhecimento. Agora, se dentro do campo das políticas educacionais eu tenho uma educação, né, um Ministério da Educação
um governo que é um pouco mais conservador e aí vê o campo da educação de uma outra forma, essa educação ela vai reagir de uma outra maneira. E é isso que define o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as tendências pedagógicas que é tão cobrado em concurso público. Entender que como, dependendo da sociedade, dependendo da influência que eu estou ali naquele meio, aquilo vai reverberar para o campo da educação de uma outra forma. Porque todo o nosso processo pedagógico, toda a questão que envolve ali as aprendizagens, a forma como as aprendizagens acontecem, dentro do que a gente fala da prática educativa, mas também trazendo a realidade do aluno, que foi aquilo que eu comentei com vocês sobre a leitura de mundo de Paulo Freire, nós precisamos entender que o contexto escolar, né, a função social da escola, ela nada mais é do que um processo de preparar esse indivíduo dentro das suas integridades, dentro das suas subjetividades, mas de uma forma onde ele entenda os seus direitos e os seus deveres. Então, a função social da escola é garantir que todo o processo pedagógico, todo o processo de construção do conhecimento parta dessa esfera onde existe a valorização desse sujeito e que esse sujeito ele seja transformado pela educação para aplicar através desse campo, né, que ele sai desse processo de educação no mercado de trabalho, a sua cidadania, e esteja preparado ali para conviver e viver em sociedade. Então, essa prática educativa, ela tem que ser esse ambiente de integração, ou seja, a construção do conhecimento, ela tem que ter objetivos, planejamentos, como nós vimos na última semana, tem que ter um processo de diálogo para que seja oportuno, né, para o aluno compreender como que ele aplica aquilo que ele está aprendendo na escola. Durante muito tempo, a gente vai ver daqui a pouquinho, que as tendências pedagógicas, a forma como a educação acontecia, não se preocupava com esse contexto, não se preocupava com essa realidade do aluno. Eu não queria saber quem era esse sujeito, e automaticamente esse sujeito não entendia como que ele iria aplicar aquilo que estava sendo estudado. O que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente fala desse processo de interação, que é a construção dessa prática educativa, nós estamos falando de um processo que nós vimos na última aula, que é reforçar a ideia de interdisciplinaridade. Ou seja, eu só consigo realizar a integração de um currículo e que esse currículo valorize todas as questões de subjetividade, de desenvolvimento desse sujeito, se eu tiver um processo de interdisciplinaridade. Vamos relembrar o que a gente falou sobre interdisciplinaridade na última aula. Nós falamos que é uma intenção, né? É um processo onde se busca romper com as disciplinas fragmentadas, né? Eu tenho disciplinas do conhecimento que são fragmentadas. Então, em um momento, eu tenho 2 horários de aula para estudar a matemática. Em outro momento, eu tenho 2 horas para estudar, né, português. Depois vem história, depois vem ciência. Todo o contexto do estudo, da forma como ele está desenvolvido na nossa educação, é fragmentado. E, muitas vezes, a gente se perde nisso e o aluno não consegue acompanhar porque esse conteúdo está fragmentado. Durante muito tempo, quando a gente tem aí os processos que vão envolver, né, toda a história da educação, de quando a educação surge, principalmente nos primórdios, a partir ali de uma filosofia que vai surgindo, a filosofia que nós temos aqui no nosso continente, que é a filosofia ocidental, ali da Grécia, vai surgindo a partir de um processo que a gente chama de contemplação. Então, como que isso funcionava? Eu tinha um sujeito, né, um filósofo, que ele ia lá para a praça, né, para a polis, para as cidades gregas, e ele ia ficar fazendo um processo de contemplação. O que é contemplação? Contemplar a vida. Então, ele ficava sentado, olhando para o mar, olhava para a terra, olhava para a árvore, olhava, e a partir daquela contemplação do meio que ele estava inserido, ele começava a ter ideias, porque esse tempo ocioso, ele é importante também. Apesar da gente estar numa sociedade atualmente, que a gente vive um processo de sociedade do trabalho, uma sociedade do cansaço, onde a gente muitas vezes não tem tempo nem para
ficar ocioso, e quando a gente fica ocioso, a gente se cobra porque está ficando ocioso, não entende que esse processo de pausa ele é importante para a questão mental também, dentro dessa vertente do início aí de pensar esses campos, né, filosóficos da educação, a gente tem essa esfera que é o ócio, ou seja, esses filósofos ficavam ali contemplando a vida. E a partir dessa contemplação, diversas questões, né, atuais da nossa educação vêm dessas contemplações. Então, por exemplo, não se tinha uma separação do que era matemática, do que era português, do que era história. As pessoas buscavam entender a vida a partir da concepção de como ela é de mundo, ou seja, tudo é tudo. A nossa vida se dá no meio dessa integração. A gente vai aprender as coisas a partir desse movimento. Então, o que acontecia? A nossa matemática, a nossa física, todas elas nascem da filosofia. Então, a filosofia é a primeira ciência que surge. Através da filosofia, nós temos um processo de dividir um pouco as questões da forma como eu vou pensar. Então, a gente tem um grande grupo que é a filosofia. Da filosofia nasce a lógica. Da lógica vai nascendo outras esferas da educação, como a matemática, como a biologia, e vai se desencadeando aí algumas coisas mais específicas. Mas por que eu quero chegar nesse ponto, né, da filosofia? O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver que, quando a gente fragmenta o conteúdo, ou seja, quando eu fragmento o processo de aprendizagem, e cada disciplina trabalha na sua caixinha. Eu sou professora de português, então não vou trabalhar a matemática. Eu sou professora de matemática, não vou nem pensar em falar português. O que acontece com isso? Nós estamos fragmentando o pensamento humano, porque o nosso pensamento ele não foi feito para ser fragmentado. Nós pensamos numa esfera de mais de 360 graus. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade com matemática e física, porque a forma como os professores me explicavam, aquilo não encaixava na forma como eu via o mundo, como eu enxergava o mundo. Para dar um exemplo bobo para vocês, que eu sempre tive ódio em física, vai eu fazer meu mestrado em 2019. E numa aula de filosofia e poética, lendo um livro chamado Ética, de Spinoza, é um livro que vai tratar da questão ética, da religião, do amor, através de alguns princípios matemáticos. É um livro que vai embasar a matemática atual, que é a ética. Dentro desse livro, eu entendi as leis de Newton, mas porque o Spinoza escreveu antes do Newton. Ele escreveu esse livro de ética, que vai dar embasamento para trabalhar, por exemplo, a física e a matemática. Então, lendo um livro de filosofia sobre ética, eu entendi coisas da física de segundo grau que eu não entendi até hoje. O que isso quer dizer? Que o nosso pensamento não pode ser fragmentado. Então, o processo de construção do conhecimento atualmente visa trabalhar com esse processo de interdisciplinaridade para que a gente consiga conectar todos os campos curriculares e que esses campos curriculares estejam interligados com o mesmo objetivo. Porque, desta maneira, nós conseguimos fazer com que o aluno compreenda que aquilo que ele está estudando tem objetivo, tem influência no seu contexto escolar e que ele vai usar aquilo em algum lugar. Por quê? Se talvez a matemática, por exemplo, que é, né, para mim, o pior no meu sentido, porque não consigo. Decorei muito na educação como ela foi feita, a gente vai entender por que esse processo de memorização para conseguir passar, mas falar que eu entendi não. Mas se a matemática talvez tivesse sido feita com um processo de envolver ali não só aquela memorização de fórmulas, e sim o contexto que mexesse com a realidade do aluno, vamos trabalhar com matemática financeira? Como que você trabalha com a matemática financeira? Como que você reage se você for no mercado? Ou seja, se tivesse um processo mais de prática, muitas crianças como eu conseguiria ter um outro olhar acerca desse processo, por exemplo, que é a matemática para mim. Mas o que a gente tem é que a educação ela fragmenta os conteúdos. E quando a gente fala dessa concepção atual de currículo, que a gente está reforçando esse campo da interdisciplinaridade, que é uma questão que cai muito em concurso,
é justamente entender que o nosso pensamento não é fragmentado. A nossa questão neurocognitiva, a nossa percepção de mundo, ela não é fragmentada. Eu olho para o meu lado, eu vou ver questões que vão envolver física, matemática, geometria, química, português. E a educação, ela fragmenta esse conteúdo. O que a gente está falando aqui é que a concepção atual de educação, ela vai falar que para que o aluno ele de fato aprenda, eu preciso ter um processo de interdisciplinaridade. Eu preciso ter um processo onde os conteúdos se conectem, onde eles vão ser interligados, onde a gente vai trabalhar muitas vezes por meio de projetos, mas que vai ter um sentido para esse aluno dentro da questão social, cultural e da sua formação enquanto indivíduo. Ok, gente? O que a gente precisa, então, pensar nessa questão do currículo? Quando a gente fala dessa questão da flexibilidade curricular, a gente está falando de algo que vai envolver o quê? A prática docente, ou seja, a prática do professor, ela é modificada quando ele entende que é importante essa flexibilidade do currículo. Eu tenho que cumprir ali o que é determinado, mas eu tenho autonomia enquanto professor para promover dentro da minha sala de aula um outro movimento que vai construir esse conhecimento. E dentro dessa construção de conhecimento, a gente tem ações que serão qualitativas, contínuas e também que vão colaborar para o desenvolvimento desse aluno. Parte daí a gente entender a importância da avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação que eu faço no início de todo o processo para compreender quais são os avanços e quais são as dificuldades do aluno. Qual é o nível, né, de conhecimento do aluno, qual o nível que esses alunos estão. E, através dessa avaliação diagnóstica, a gente faz todo um planejamento, como nós vimos na última aula, acerca de como eu vou desenvolver de forma, né, igual cada aluno ali, dentro das suas subjetividades. Então, assim, o que eu posso promover para o João que vai facilitar a aprendizagem dele? O que eu posso promover para a Esther que vai facilitar a aprendizagem dele? Então, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje. Hoje à tarde eu dei aula de estudos antropológicos e temas contemporâneos. E aí, para o curso da medicina, né? Aqui do Unifá, em Valença. E aí, o que acontece? Teve um aluno que no final da aula falou assim, professora, posso falar com você em particular? Falei, claro, pode falar. E ele falou assim, olha, eu não achei, mas eu tive muita dificuldade com a disciplina. Eu acertei coisas assim que ninguém acerta normalmente no primeiro período, mas eu consegui errar as duas questões de antropologia. Você poderia me auxiliar com algum texto que tivesse uma linguagem um pouco mais fácil para eu entender? Ou seja, esse olhar que ele teve, olha, essa linguagem antropológica que a gente está tratando, eu não estou conseguindo entender. Será que você pode me fornecer um outro processo? Muitas vezes a criança ela não vai ter essa autonomia, como esse aluno teve comigo. Mas nós, professores, temos uma forma de descobrir isso, que é o que nós estamos falando aqui, que chama-se avaliação diagnóstica. Então, Hoffman, que é a Jussara Hoffman, né, que é uma aí das autoras cobradas em todos os concursos até hoje, dos últimos 10 anos que eu posso falar para vocês, porque ela vai trabalhar com a questão da avaliação e ela vai falar também da avaliação mediadora, como um processo ali da relação dialógica, né? Ou seja, precisa existir dentro da construção desse currículo, do conhecimento, da construção, da formação desse aluno, um processo dialógico. Eu só vou conseguir trabalhar o conhecimento quando eu consigo entender o que o aluno sabe e trabalho o que ela fala, que é uma ação, reflexão, ação. Ou seja, a minha primeira ação é realizar um processo diagnóstico, ou seja, eu vou pegar e fazer uma avaliação diagnóstica, eu vou ver qual é o nível que esse aluno está. A partir dali, eu vou refletir sobre qual a prática pedagógica que eu posso estar aplicando com esse aluno que vai fazer com que ele supra aquela necessidade que ele tem naquele momento cognitivo, aquilo que ele não está conseguindo avançar. E aí eu parto para a ação. Ou seja, eu vou para o momento prático, mas tendo essa visão anterior, nessa compreensão anterior, a partir dessa relação que se dá entre o professor e o aluno. Então, quando a gente fala, né, dessa construção do conhecimento,
a gente está falando de compreender que cada aluno possui sua subjetividade, é papel da educação valorizar a subjetividade, e eu só consigo valorizar a subjetividade de cada aluno se eu, de fato, conhecer esse aluno. E muitas vezes eu preciso também aplicar essa avaliação aonde eu vou entender quais são os avanços e dificuldades desse aluno. E dentro desse recurso, né, de pensar essas ações, nós estamos falando que, quando a gente está pegando, né, o conhecimento, essa questão cognitiva do aluno, a gente está falando que esse aluno também ele aprende no chão da escola através das culturas que ali habitam. Ou seja, qual é o meio que esse aluno está? Quais são os seus grupos ali, ou qual grupo que ele está inserido? Ou será que ele está inserido em algum grupo? Porque essa convivência, né, a forma dessa troca de valores e hábitos também precisa ser levada em conta dentro desse campo educacional e dentro dessa proposta interdisciplinar que nós estamos falando desde a semana passada. A atitude de entender a diversidade, de entender a questão participativa e que eu preciso olhar esse social do aluno é que vai garantir ali que esse aluno seja, então, desenvolvido dentro das suas habilidades e competências. Um outro olhar acerca desse processo cognitivo chama-se afetividade, ou seja, eu preciso também entender essa troca que existe entre o professor e o aluno. Então, por mais que, por exemplo, nós aqui estejamos no campo virtual, algo acontece quando eu falo para vocês e, ao mesmo tempo, algo acontece quando vocês estão me ouvindo. Existe uma troca, existe um processo aqui que está acontecendo, mesmo que de forma virtual. Mas, dentro da questão da sala de aula, também existe um processo que vai gerar essa vivência, essa questão intelectual, essa questão afetiva. Quando a gente fala dessa questão cognitiva e a gente volta lá na cidadania, e por que a professora está voltando na cidadania? Vamos lembrar a finalidade da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, vai estar falando que a finalidade da educação é o desenvolvimento integral do aluno para o exercício da cidadania e mercado de trabalho. Se eu estou com a LDB falando que a educação precisa pegar e formar esse sujeito, ou seja, formar a sua cidadania, educar para a cidadania, então, significa que eu preciso educar pessoas para que elas sejam capazes de conviver, de comunicar, de dialogar no mundo dentro dessas perspectivas que nós estamos falando, que não é só individual, mas é um processo coletivo. Então, o que a gente precisa pensar? A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela fala que o aluno precisa ser desenvolvido de forma integral. E integral se remete ao que nós estamos falando aqui acerca da subjetividade do sujeito, ou seja, quem é aquele meu aluno? Ele não é só mais um número na chamada, ele é um sujeito, com sua vivência, com sua história. E dentro desse campo, eu preciso realizar o acolhimento, que é esse caráter afetivo da educação. Eu preciso realizar o acolhimento desse aluno para que esse aluno, então, compreenda ali todo esse processo que vai se dar no dia a dia na vida dele, nesse processo coletivo, nesse processo individual. Até aí, tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou está fluindo, está tranquilo? Não fiquem com dúvidas, tá? Qualquer coisa podem, mesmo que não seja dúvida. Ah, lembrei de um caso que aconteceu comigo. Pode compartilhar com a gente aqui, a gente vai conversando e dialogando, porque esses exemplos são excelentes aí para a gente poder refletir. Essa parte introdutória é uma parte um pouco mais gostosa da nossa aula de hoje, mas daqui a pouco a gente vai chegar no pepino da nossa aula. Tá? Então, estou deixando vocês relaxarem um pouquinho para a gente chegar aí à parte que é complexa. Tá? O que a gente precisa, então, pensar nesse processo de ensino-aprendizagem? Nós precisamos pensar desse contexto histórico. Lembrando que nós somos sujeitos culturais, sociais, biológicos, psicológicos, nós somos um sujeito amplo, né? E essa construção do conhecimento, ela não pode se dar mais hoje em dia apenas vinculada ao currículo. Muitas vezes a gente tem, né,
Ainda existe alguns exemplares na escola, tá? Quem conhecer não precisa compartilhar o nome, mas eu sei que existem. Alguns professores tão antigos que eles andam com um caderninho debaixo do braço, e às vezes aquele caderninho de capa amarela, encardida, que educou o avô, que educou o pai, que educou a tia, que educou o filho, que educou, e daqui a pouco vai educar a criança que está chegando. E o professor não desvincula daquele caderno, porque é o caderno que ele tem como base ali, que ele já usou há mais de 10 anos. E aí a pergunta é, essa prática, né, que eu estou brincando que é da questão do caderninho, porque eu conheço gente que tem uns caderninhos aí amarelinhos já de 10 anos atrás e não desvincula daquilo. Mas essa prática que nós estamos falando aqui, de trabalhar para os alunos de agora, como acontecia 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não vai fluir como a educação precisa, porque o mundo evoluiu, as pessoas mudaram, as pessoas se modificaram, as crianças mudaram. Eu tenho, como a maioria aqui, acredito que saiba, eu tenho um filho que fez 9 anos e tem uma neném de 1 ano e 6 meses. E eu fico olhando hoje a minha bebê de 1 ano e 6 meses e fico assim, gente, mas como é que está avançada? Coisa que ela faz hoje em dia que não foi feito pelo meu filho lá atrás. Então, o professor ele precisa entender que essa criança também se modificou, que a forma como essa criança interage com o mundo, principalmente a partir desse campo tecnológico, ele mudou. Então, a partir dessa exploração, que é entender esse contexto, entender essas crianças, que a gente vai buscar o processo de construção do conhecimento. A gente vai, sim, explorar uma concepção de currículo, né? E a gente vai explorar também uma busca pelo saber acima dessa aprendizagem que nós vamos estar desenvolvendo em sala de aula e sempre levando em conta, então, a valorização desse sujeito, ok? E o que a gente precisa, então, pensar disso tudo? A gente vai falando de construção do conhecimento, nós viemos falando de planejamento, de plano de aula, de plano de ensino, de plano institucional, do processo de interdisciplinaridade, que são concepções mais contemporâneas, de pensar a didática, de pensar a prática pedagógica, de pensar a educação. Só que a gente não veio até aqui do nada. A gente tem um outro contexto, que é, como eu disse para vocês, a parte onde a nossa aula vai pegar fogo, porque são tendências e a gente vai precisar entender esse contexto, porque é uma matéria que todo concurso vai cobrar. Porque a partir dessas tendências pedagógicas que nós vamos ver hoje, nós vamos entender, por exemplo, como que o currículo ele é visto também ao longo da nossa história na próxima semana. Mas antes disso, a gente precisa entender tendências. Então, na primeira aula, eu recebi de uma aluna aqui da sala, que eu não vou me recordar quem foi, a seguinte pergunta no chat. Professora, o chat ou ela falou no microfone. Gente, minha filhinha está fazendo barulho aqui, mas tá, peço perdão, mas não tem jeito, tem criança em casa. Mas o que acontece? A gente teve uma pergunta na última aula comigo, e aí a pergunta foi, professora, você vai falar de autores tal, tal, tal? Né? E eu falei assim, olha, eu vou passar por alguns desses autores nas nossas aulas. Então, a gente vai ter uma aula agora de tendências pedagógicas, na semana que vem a gente vai ter uma outra aula também que vai englobar currículo, e nessas aulas eu vou apontar aonde alguns autores fazem parte. Não vou trazer todos os autores, porque hoje em dia não é cobrado de vocês o que o autor tal falou, o que o autor tal falou. Não é isso que o concurso vai cobrar para vocês. O concurso vai cobrar se você entende a teoria que fulano falou, por exemplo. Tá? A não ser que seja uma banca extremamente conservadora que queira ir lá para os primórdios da educação e começar a cobrar nome de autor. Mas, normalmente, como que é feito, né, as questões? Se dá um enunciado, aí coloca o nome lá da criatura, assim, Lucchesi falou isso, isso, isso. Diante do que Lucchesi falou, o que você entende sobre? Aí vem a pergunta embaixo. Então, o que vocês precisam pensar aqui? Vocês não precisam se preocupar em guardar o nome do autor. O que vocês precisam pensar é o que essa tendência está falando. É entender a tendência, por que ela aconteceu, qual a época que ela aconteceu, por que as pessoas falavam naquilo. É isso que a gente precisa, então,
entender sobre tendências pedagógicas, tá? Eu vou mudar de slide rapidinho, porque eu fiz um resumo grande aqui no outro slide, e a gente vai voltar daqui a pouco para esse aqui. Esse outro já disponibilizei para mandarem para vocês daqui a pouco, ou máximo amanhã, que é um outro também que eu só fiz um resumo. Mas só para a gente entender primeiro, quando a gente fala de tendência pedagógica, gente, tendência pedagógica é isso que o nome está falando, tendência. Vamos pensar numa tendência de moda. Anos 80, todo mundo colorido, maquiado, com o cabelo para cima. Anos 90 já não estava muito assim. Depois teve uma época do emo, agora está todo mundo com outro tipo de roupa. Ou seja, tendência é a mesma coisa dentro da pedagogia. Uma coisa que vocês precisam pensar é que essas tendências que nós vamos estudar aqui, elas são da educação brasileira. Elas não são tendências de nenhum outro lugar. Elas vão ter influências por autores estrangeiros, ou seja, vão ter influências por pesquisadores, educadores, psicólogos estrangeiros, mas elas não são de outro país que não seja o Brasil. Então, não é uma tendência americana, não é uma tendência europeia, é uma tendência brasileira, que vai ter influência por autores brasileiros e autores estrangeiros, ok? Então, esse é o primeiro ponto. É nossa, do Brasil. O que a gente tem como tendência? Primeiro, tendência, a gente vai pensar numa linha histórica. Cada tendência é de uma época, aonde as normas da sociedade eram uma. Então, a tendência que vai surgir lá no primeiro vai ser diferente da tendência que surgiu no meio, porque a sociedade, o processo social era diferente. Então, lembra que eu falei que dentro do processo da educação, a cada tipo de governo, a cada tipo de sociedade, o pensar a educação de um jeito, é aí que entram as tendências. Então, as tendências pedagógicas, elas vão ter um caráter influenciadas pela questão cultural, social e política da época. Todos os movimentos sociais, todos os movimentos filosóficos daquela época vão influenciar a prática pedagógica do país. Então, dentro de uma prática pedagógica, ou seja, como eu dou a minha aula em sala de aula, dentro de determinada época, era influenciado por uma tendência. E aí, Lucchesi, ele fala o quê? Que a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente. Então, cada sentido que foi dado acerca da prática docente, dentro dessas épocas que nós vamos falar, tinha esse caráter das influências do movimento social, cultural e de governo que nós estávamos vivendo naquela época, e eu vou apresentar para vocês como isso acontece. O que a gente precisa pensar? Dentro das tendências pedagógicas, nós vamos ter duas tendências, tá? Que são tendências que vão ser subdivididas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a tendência liberal, ok? O que é a tendência liberal? Esse liberal não tem nada a ver com liberdade. Tem a ver com uma visão de sociedade baseada nas questões políticas liberais. Então, a gente tem as questões liberais de uma sociedade e a gente tem as questões depois, atualmente, algumas vertentes neoliberais também. Esse liberal, ele não tem a ver com um olhar, tá? Que vai estar pensando aí nesse caráter de liberdade, de livre. Esse liberal, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com o seguinte: eu vou formar o sujeito, eu vou formar aquela pessoa através dos princípios liberais daquela elite da época. Então, dentro das tendências liberais, elas vão trabalhar por uma questão da elite da época, ou seja, ela não vai trabalhar para a classe operária. Aquela elite que manda, ela vai reger ali como que a educação vai acontecer. E, por mais que aqui exista um processo que a gente vai falar, que é a escola nova, ela está dentro desse campo liberal porque ela não vai fazer nenhuma questão à desigualdade social, como a gente vai ver daqui a pouco.
Então, as tendências liberais, ou seja, esse grupo de tendências liberais que vocês vão guardar, que não tem nada a ver com livre liberdade, ela é de um caráter de educação mais conservadora. E por que conservador? Se hoje em dia a gente fosse dividir isso num caráter político, a gente ia falar que aqui era de direita e aqui era de esquerda. Ok? Só para vocês entenderem. Então, dentro desse caráter aqui, liberal, nós estamos falando de pensar a educação num caráter mais conservador. A tendência liberal, ela vai se dividir em 4 tendências, ok? Ela vai se dividir em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva, também conhecida como escola nova, e a tecnicista. A gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho. O que vocês precisam pensar? Como que esses nomes podem aparecer para vocês? Podem aparecer assim: tendências pedagógicas liberais tradicional. Tendência pedagógica liberal renovada não diretiva. Às vezes aparece com o nome completo, tendência pedagógica liberal tradicional, ou às vezes pode falar tendência liberal, ou pode ser pedagogia liberal, ou pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista. Pode aparecer dessa maneira para vocês. Pode estar com tendência na frente ou só pedagogia, ok? Mas o que vocês precisam lembrar é, tendência liberal, ela está trabalhando para um contexto de sociedade onde se mantém tudo como está. Eu não vou trabalhar desigualdade social, não vou trabalhar diversidade, eu não vou trabalhar nada disso. Eu vou trabalhar princípios educacionais que muitas vezes vão contribuir praticamente 100% para manter a sociedade como ela está. Não tem um questionamento acerca ali dos processos de desigualdade social, por exemplo. Tá? Quando a gente parte para a tendência progressista, que é essa de baixo aqui, nós temos 4 tendências: libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos ou histórico crítico, ok? Então, a gente vai entender aqui um pouquinho de cada tendência dessa e como que elas vão reverberar para o processo de educação. Então, um ponto primordial para entender a tendência pedagógica é entender a visão de mundo dessas tendências, dessas pessoas que estavam ali, dentro desse processo. Eu tenho uma tendência que ela é conservadora, que ela trabalha para quem? Para a elite, ou seja, ela trabalha para aquele que tem o dinheiro, proprietário, né? Aquele que tem o poder. E eu tenho uma tendência que vai olhar para a classe trabalhadora, que vai olhar para o operário, que vai olhar para as desigualdades sociais. Então, são 2 tendências, 2 formas de fazer educação pautada nessa visão de mundo que nós estamos falando aqui. Até aí, certo, gente? Alguma dúvida até esse momento? O que é tendência liberal, o que é tendência progressista? Dúvidas? Pode falar no microfone, gente, não vai ficar com coisa não. Tudo certo? Alguém com dúvida nessa parte, liberal ou progressista? Não caiam, né, na pegadinha de achar que liberal tem a ver com liberdade. Não tem nada a ver com isso, ok? Então, no material de vocês, vocês viram que tem esse quadro grande aqui. Mas o que eu fiz? Eu peguei esse quadro e eu coloquei num slide à parte. E é esse slide que eu vou passar para vocês, que depois vai ser enviado para vocês até amanhã, provavelmente aí, ok? Então, para ficar mais fácil de leitura. Tá? Isso aqui é um exemplo de mapa mental. Como que vocês podem estar fazendo resumos para poder estar estudando para concurso, ou seja, pegar a essência daquilo e fazer alguns esquemas. Então, eu trouxe para mostrar como que é um mapa mental também. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar um outro slide, que é o que vai para vocês depois. Espera aí. Todo mundo vendo o novo slide, gente? Todo mundo enxergando? Sim ou não? Fala aí para mim no chat. Eu troquei de slide. Ok, obrigada, Mário. Gente, vamos lá.
eu falei para vocês que cada tendência tem a ver com uma época do Brasil. Não significa que as tendências podem ter findado. Acabou a época do tradicional. Não, não, não. Nós todos que estamos aqui na sala, nós somos formados por tendências liberais tradicionais. Tenho certeza, porque na hora que eu falar para vocês como que é a tendência tradicional, todo mundo vai lembrar de um professor específico. A tendência liberal tradicional, ela vai ser a primeira tendência que surge no Brasil, que é a tendência jesuíta. Ou seja, ela vai vir lá daquele período, através do Brasil colônia, quando os jesuítas entraram e obrigaram, né, os índios ali a aprenderem o que eles queriam que aprendesse. Então, a partir dessa tendência liberal, a gente tem um movimento que entender que a educação, aqui, o papel do professor é um papel que vocês vão anotar bonitinho no material de vocês, que é autoritário. O professor é a autoridade na sala de aula. Não existe nada no tratamento horizontal, professor-aluno, existe apenas um caráter vertical. O professor manda, você obedece. Não existe questionamento aqui. O professor é aquele que detém o saber. Então, no princípio, quando essa educação ela começa a surgir, ela é feita para quem? Para os filhos dos burgueses. Porque quem estudava era o filho menino, né, da elite. No Brasil colônia, quem estudava era o menino da elite. A menina nem chegava a estudar. E aí, dentro desse processo, como que é pensada a educação? A educação ela vai ter um caráter generalista, global. É como se eu pegasse tudo que todo mundo no mundo fala de que eu acho importante e vou colocar a goela abaixo nesses alunos. Por isso que a gente fala que é uma educação de enciclopédia. Então, por exemplo, na minha época de escola, que nem faz tanto tempo assim, vamos ser sinceros, nossas pesquisas eram onde? Indo para a biblioteca, catando aquelas enciclopédias, Barça, enciclopédia, não sei da onde, fazendo a cópia do que estava falando na enciclopédia, levando para o professor. Então, o nosso processo de conhecimento se dava por algo que é algo característico da tendência tradicional, que é a memorização. A construção do conhecimento não se preocupava se o aluno ele estava entendendo ou não, se tinha significado para esse aluno. Simplesmente ele tinha que memorizar. Então, se memorizava a tabuada, se memorizava a cartilha de alfabetização, se memorizava a enciclopédia, se memorizava tudo. Até que no dia seguinte, passava a prova, passava o que a gente tinha que fazer, ninguém lembrava mais nada desse processo. Porque não tinha realidade com a sua vivência. Então, muitas vezes você ia para a escola, aprendia algo, você se perguntava ou falava com um coleguinha. Eu falava direto, eu sempre fui crítica. Virava e falava assim, mas para que eu estou aprendendo isso? Aonde que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu não sei aonde eu vou aplicar isso. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum aquilo dentro do contexto da minha vida, da vivência ali. Então, a questão do conhecimento, né? A questão dessa figura centrada que é o professor, é que o conhecimento ele não vai ter um caráter de pensar na subjetividade do aluno. É simplesmente assim, é um caráter da globalização agora. Nós vamos aprender tudo que todo mundo está aprendendo, que é mais importante, fazendo sentido para a sua vida ou não fazendo sentido. As aulas são expositivas. Aquele velho ditado, né? O quadro, o giz e a saliva do professor. Era isso que era a aula. Não existia, né, uma questão ali que envolvia dar voz aos alunos. Ao mesmo tempo, existia uma questão de repetição e memorização, como eu falei. Nos primórdios da história da nossa educação, o que a gente tem? Fazendo parte dessa concepção de pedagogia, de tendência tradicional, o castigo. Então, existia o castigo físico e existia o castigo psicológico. O castigo físico, muitas vezes, ajoelhar no milho, a palmatória, puxar a orelha do aluno.
O castigo psicológico, colocar o aluno muitas vezes no canto da sala, no banquinho, para refletir na frente dos outros colegas, com o chapéuzinho escrito burro. Então, dentro dessa tendência liberal, um enfoque do professor era vigiar o aluno. Eu vou vigiar o que o aluno está fazendo. Eu vou trabalhar num processo de disciplinar esse aluno ao máximo, né? Aquele velho ditado da sala de aula, que é um olhando para a nuca do outro sem respirar. Essa é uma tendência liberal tradicional. Ela deixou de existir? Não. Muitos professores, muitas escolas ainda têm os vestígios dessa tendência tradicional. Infelizmente, na minha concepção, mas ainda existe, né? Diversos campos que ainda trabalham com essa tendência liberal mais do que a gente imagina. E a gente descobre essas tendências no próprio discurso do professor, ou seja, a prática docente desse professor mostra que ele tem essa educação dentro desse campo dele, tá? Gente, alguma dúvida sobre tendência liberal tradicional? Eu acho que ela é mais fácil das pessoas assimilarem, porque todo mundo lembra da infância, né? Do que passou muitas vezes na infância na escola. Mas o que vocês precisam guardar da tendência liberal tradicional? Primeiro, memorização, repetição, conteúdo que é global, professor autoritário, a educação é centrada no aluno, não existe ali a figura do aluno, não, do professor, a educação é centrada no professor e não no aluno, o professor é o autoritário nesse processo. Exemplo, gente, disso, salas de aula, como aqui em Valença tem também, na minha época de Teodorico Fonseca existia, salas de aula que tinham um palco, né? O professor ficava no alto, os alunos ficavam na parte mais de baixo. Então, essa concepção também faz parte aí dentro desse processo, né, de educação liberal tradicional. Vamos ver aqui no chat. A Damiana colocou que não é só lembrar de algumas professoras. É isso aí, na hora da prova do concurso vale tudo. Até lembrar aí de algumas pessoas que têm essa prática ainda ativa na educação, tá? Então, um resumo para vocês. A tendência liberal tradicional, ela tem o papel de preparar o intelectual, então só se preocupa com a questão cognitiva do sujeito, ou seja, como que o conhecimento é passado, só isso. O papel do aluno, ele é passivo, ou seja, ele é aquele que vai receber a informação. Ele é um HD de computador, ele é um pendrive onde eu vou colocar o conhecimento e acabou. Relação professor e aluno, professor e autoridade. Ele vai fazer o que? A disciplina nesse aluno. O conhecimento é dedutivo, ou seja, são apresentados resultados, são resultados que são armazenados, que você não entende nada por que aquilo chegou, não existe a valorização do erro do aluno na construção do conhecimento. A metodologia são aulas expositivas, como eu falei, exercício, teste, dever de casa, comparações, mas não existe ali uma prática daquele processo. Os conteúdos são passados com verdades absolutas. O que é essa verdade absoluta? Às vezes, tinha professor que falava uma baboseira na sala de aula. Isso é fato. Sempre tem aí na memória de alguém, algum professor que falou uma baboseira. O aluno, muitas vezes, não questionava o professor por medo, e se questionava, o professor falava que o aluno estava errado. Por quê? Porque não existia, né, esse olhar que eu podia acertar ou errar, o que hoje em dia na educação não permite. Porque se o professor fala uma baboseira na sala de aula, o aluno vai pegar o celular dele, vai lá para o Google, vai descobrir que o professor falou uma besteira e vai corrigir o professor ali. Então, a gente precisa entender que esse campo de educação ela não tem mais como existir, tá? Outra coisa, a avaliação é centrada na produção do conteúdo, na produção do trabalho, não tem ali uma realidade, uma prática, uma vivência para esse aluno compreender esse campo que nós estamos falando, tá? Partindo da tendência liberal tradicional, a gente vai observar que existe duas tendências liberais que têm o nome de renovada. Tendência liberal renovada, tendência liberal renovada não diretiva, renovada progressivista. Essa tendência renovada, o que a gente vai esquecer? Esquece o processo ali não diretiva e o processo progressivista. A gente vai entender o que é essa renovada. Chega um momento que os educadores, os pesquisadores daquela época, falam assim, não dá.
Não dá mais para ser tradicional, não dá mais para trabalhar com esse tipo de educação. Nós precisamos mudar esse foco, nós precisamos renovar a educação. E esse renovar a educação vai ser o que vai dar caráter a essa educação que nós estamos falando aqui, tá? Então, quando a gente fala esse caráter da educação renovada, nas duas vertentes, não diretiva e na educação renovada progressivista, nós estamos falando de pensadores que, naquele momento, falaram: nós precisamos romper com a educação tradicional. Por que elas ainda estão na vertente liberal, gente? Porque elas ainda estavam contribuindo para um processo de sociedade da época. Como assim, professora? Elas estavam contribuindo para um processo de não questionar as desigualdades sociais. Então, se eu tenho uma educação que não se preocupa com a diversidade e com as desigualdades sociais, automaticamente ela não pode estar lá no campo das progressistas, porque as progressistas fazem isso. Então, elas estão aqui no campo da liberal mesmo, buscando romper com a educação tradicional. Aonde que elas surgem? Elas vão surgir lá no ano de 1920, 1930. Começa o movimento do pensamento liberal democrático, né? Essa época, gente, é a época que tudo estava sendo transformado. Vamos pensar. Um movimento ali do início do século, né, do século XX, onde a gente vai ter um campo de revolução industrial, onde a gente vai ter a Semana da Arte Moderna, todos os pensamentos que vinham contra as questões conservadoras tradicionais na época começam a entrar. Feminismo, movimento social, mas a educação ainda contribuía para esse campo de deixar, né, a escola do jeito que estava, não defendia ali essa ruptura com essa questão crítica da educação. O que a gente vai ter dentro desse campo da renovada? Vai surgir um nome, né, que a gente fala que é escola nova. Então, pode ser que apareça para vocês tendência liberal renovada não diretiva, ou tendência liberal renovada, ou escola nova, escola novista. Tudo isso tem a ver com esse período que nós estamos falando aqui, que é esse pensamento liberal de propor uma educação que rompesse com o tradicional. O que a tendência liberal lá traz? Ela vai ter algumas vertentes. Então, ela vai se dividir em duas, como eu disse para vocês. Ela vai se dividir, primeiro, na tendência renovada progressista ou pragmática. Então, ela pode aparecer para vocês como progressista ou como pragmática, ok? Quem que é o autor que embasa toda a discussão dessa teoria renovada progressista ou pragmática? John Dewey. Então, John Dewey é que vai estar vindo como embasamento para os estudiosos brasileiros para se pensar esse campo da educação. Então, eu precisava ali pensar o quê? Algumas subjetividades começavam a surgir, eu pensava numa educação que tivesse um caráter mais, né, onde eu garantia ali todo o processo de aprendizagem, mas sem deixar esse professor no caráter autoritário. Então, esse professor ele vem num caráter aí que vai embasar uma questão mais facilitadora do processo de ensino. Existe uma construção que não parte só também, muitas vezes, do individual. Então, essa discussão, né, acerca de pensar questões mais significativas para a educação entra nessa discussão. Uma outra versão é a renovada não diretiva, que vai ser muito forte, inspirada por Carl Rogers, tá? Lembrando que o Carl Rogers ele era mais psicólogo, né, uma psicologia clínica ali, do que um educador. Então, o que acontece com esse campo renovado não diretiva? Ela vai se preocupar mais com as questões psicológicas e vai falar que a educação ela tem que ser igual uma terapia que a gente entende hoje. Então, a educação no campo renovado não diretivo, que é fortemente inspirada por Carl Rogers, que é psicólogo, vai falar que a educação precisa trabalhar valores. E esses valores precisam ser dentro desse campo, onde a educação passa a ter, nesse momento, um discurso e um caráter como se fosse uma grande sessão de terapia, onde todo mundo vai trabalhar seus problemas. Então, dentro desse campo,
vai ter uma forte inspiração na questão da igualdade, no sentimento de cultura, nas aptidões individuais. Dentro desse campo aqui, a gente vai discutir, né, o sujeito dentro das suas subjetividades. Só que ele pega e transforma a educação numa grande terapia, numa grande sessão de psicólogo. E aí não abarca, né, o que se precisaria aprender ali no campo educacional. Dentro dessa questão, a gente tem, quando a gente fala dessa questão liberal renovada, a figura de Piaget e de Montessori também. Por quê? Porque todos eles vão estar relacionados com o fundamento da escola nova, ou que a gente chama de escola ativa. Então, pode ser escola nova ou escola ativa. O que vocês precisam pensar ali? Escola nova, ela ficou reconhecida pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, tá? Manifesto dos Pioneiros da Educação é matéria de concurso. Então, pode aparecer para vocês como escola nova, escola ativa, Manifesto dos Pioneiros da Educação, tendência liberal renovada, é tudo a mesma coisa. Porém, quando a gente está falando da escola nova, a gente vai ter Anísio Teixeira e outros representantes discutindo o papel da educação, como, por exemplo, a formação do professor. Então, o professor, para ser professor lá atrás, na educação tradicional, ele precisava apenas ter concluído o primário. Então, vamos lembrar como que era a divisão antigamente, né? Primário, ginásio, depois que era a formação lá geral. Então, o primário seria o que hoje para a gente é até o 5º ano. Para ser professor naquela época, antes dessa questão liberal renovada, a pessoa precisava ter até o que hoje nós chamamos de 5º ano, 4ª série. Antigamente também. Então, a pessoa precisava terminar só o primário. Terminou o primário, sabia as noções básicas de matemática e de português, poderia dar aula. Quando a gente vem com esse manifesto dos pioneiros da educação, com esse movimento da escola nova, um dos discursos também é a formação do professor. Como que eu vou ter um professor que ele não tem formação, não tem especialização, não tem mais estudo? Então, eu preciso forçar esse estudo. E aí, reforçar esse estudo se dá aí dentro desses manifestos, colocando o que eles acham importante para esse campo. Tá? Então, o Manifesto dos Pioneiros da Educação vai tratar dessa época, que é quebrar o paradigma da educação tradicional e trazer uma educação renovada, mas que ainda não se discutia as questões críticos sociais da sociedade. Por isso que está dentro da tendência liberal e não da tendência progressista, ok? No Brasil, quais são os representantes? Lauro Oliveira Lima, Emília Ferreiro, herdam, né, essa tendência e vão seguindo essa tendência até o desenvolvimento aí, que vai trazer, como disse, Piaget relacionado à operação da formação de como a criança aprende, a questão da mente, a questão cognitiva. Então, essa é a nossa tendência liberal renovada. Qual que é o papel da escola? Adequar as necessidades individuais ao meio, propiciar experiências. O centro é o aluno. Então, não é mais o professor. O professor, que é aquele da vertente tradicional, não é mais o centro. Aqui, quem passa a ser o centro do processo é o aluno. Qual que é o papel do aluno? Buscar, conhecer, experimentar. O que a gente tem nessa vertente aqui? O discurso de aprender a fazer, aprender aprendendo. Então, esse discurso, aprender a fazer, aprender aprendendo, não é algo que mudou. Sabe onde ele está presente? Nas escolas do SESI, do SESC. De todos esses cursos técnicos que a gente vai ver, está presente nessa vertente, né, dos pilares da educação, que é aprender a fazer, aprender fazendo. E desta maneira, a educação se dava a partir daqui. Qual que é a relação do professor-aluno? O professor é aquele que vai auxiliar na realização das experiências do aluno. Então, vamos pensar, por que é chamado diretiva, por exemplo? Uma educação diretiva significa que o professor está lado a lado com o aluno, ali do lado, o tempo todo. A educação tradicional é uma educação diretiva, ou seja, por mais que o professor seja autoritário, o professor está ali do lado, mandando conteúdo no aluno. A
tendência liberal não diretiva, ou seja, esse não diretiva que traz na questão da renovada, é que o professor ele já não está mais ali naquele campo, ele vai vir pelas beiradas, ou seja, ele vai vir facilitando o processo de construção, ele vai provocar o aluno, mas é o aluno que vai fazer a construção do seu conhecimento. O conhecimento sempre vai ser visto nessa vertente como algo inacabado, algo que ainda vai ser descoberto, baseado nas experiências do aluno, da zona de interesse do aluno, né? Na educação infantil, a gente trabalha muito com isso, porque, por exemplo, Montessori ainda é uma questão aí da vertente da educação infantil. Inclusive, a Montessori ela deixa de fazer parte da educação infantil hoje até para virar brinquedo e móveis, né, de criança e bebê, com a questão da questão do Montessori. E na educação infantil, a gente tem uma questão que a gente trabalha com as experiências, né? A consideração da zona de interesse desses alunos, que é a partir da onde esse aluno tem interesse para trabalhar ali toda a questão de desenvolvimento. Então, ela vem dessa discussão que é a tendência liberal renovada. A metodologia, vamos aprender experimentando, aprender a aprender, como eu disse. Os conteúdos vão ser estabelecidos pela experiência. A experiência que eu troco com um aluno, com outro aluno, com o professor, que vai favorecer. A avaliação, foco na qualidade, não na quantidade, no processo e no produto. O que acontece aqui? Se eu parto dessa concepção, a avaliação ela parte com uma demanda que vai ser autoavaliação. Ela vai partir para uma concepção de olhar para dentro, internamente, como que o aluno se olha, como o aluno se enxerga, o que ele entende que ele aprendeu ou não. Então, surge aqui a concepção de autoavaliação, e não mais avaliação para dar uma nota, como acontecia na questão tradicional, mas uma questão de autoavaliação do aluno para que ele entenda ali se ele conseguiu chegar no processo de conhecimento ou não, ok? Gente, alguma dúvida sobre essa liberal renovada? Que aí vai se dividir, como eu disse, em duas, não diretiva, que é um caráter mais holístico, um caráter de terapia na sala de aula, e a outra que vai ter uma vertente ali dessas experiências que o aluno troca. Tranquilo? Podemos seguir? Vou seguir, então todo mundo quer? Vamos lá. Outra tendência, que é a nossa quarta tendência, que é baseado ali na questão que envolve as tendências liberais, é a tendência tecnicista. Uma observação. Se eu tiver na prova 10 questões de tendências pedagógicas, 5 serão tecnicistas. A tecnicista cai muito mais do que as outras questões. Não é algo que não significa que vocês não tenham que entender as outras, tá? Eu só estou falando que a tendência liberal tecnicista é a tendência que normalmente cai muito mais em concurso. O que acontece com a tendência liberal tecnicista? Nós estamos vindo de um processo de discutir educação, movimentos sociais surgindo, o Manifesto Pioneiro da Educação, e aí, de repente, a gente entra no processo da ditadura militar. Então, a tendência liberal tecnicista, ela vai contribuir para o entendimento de sociedade daquela época, que é a ditadura militar. A tendência liberal tecnicista morreu após a tendência liberal, a ditadura terminar? Não, ela existe até hoje. Ela existe em todos os cursos técnicos que nós temos. Então, a tendência liberal tecnicista, ela vai embasar todos os cursos técnicos que nós temos. Mas ela surge num processo de ditadura militar, aonde o processo aqui era, eu precisava, né, organizar a sociedade para, primeiramente, a sociedade ela ser mais manipulável. Segundo, para que eu consiga abarcar os processos que eu tenho dentro do meu país, que é industrial, fábricas. E eu preciso de mão de obra para conseguir formar essa massa, para que essa massa seja mão de obra trabalhadora, e aonde eu consiga, enquanto elite, ditadura, manter o poder de dominação. Então, é nessa concepção que a tendência liberal tecnicista surge. Ela vai ter um destaque muito grande aí no final dos anos 60 também, quando
acontece um desprestígio nessa escola renovada que a gente estudou. Então, a escola renovada começa a ter um desprestígio, entra um outro governo, vai entrar o processo de regime militar, aonde as elites da época, né, os ditadores, o processo da questão militar, queria uma educação que fosse para controlar as massas. Entra dentro do campo educacional nessa época, por exemplo, as pessoas que são mais velhas ou já ouviram seus pais falando, a disciplina moral e cívica dentro das escolas, que era justamente para colocar o que era permitido, o que não era permitido no campo educacional, na sociedade. Então, essa moral e cívica, ela tinha um caráter de institucionalizar, ou seja, de disciplinar esse aluno. Entra nessa discussão, por exemplo, o papel da escola. Então, Foucault, ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. E dentro desse livro, ele compara os presídios, as escolas e os hospícios a mesma estrutura de prédio de pessoas. Então, dentro de um hospício, eu tinha o banho de sol, eu tinha as pessoas nos quartos fechados, eu tinha os castigos, eu tinha aquele que tomava conta na torre de vigia. Dentro de um presídio, eu vou ter grades, pessoas enjauladas, banho de sol, aquele que fica na torre, né, tomando conta daquele para não fugir. E nas escolas, a mesma estrutura. Eu tenho o inspetor de alunos que fica tomando conta, o banho de sol dos alunos, que é o intervalo de 15, 20 minutos. Eu vou para uma sala enclausulada e ali eu tenho todo um processo, que é essa concepção da estrutura das instituições como caráter de arena de poder de dominação. Então, esse livro do Michel Foucault, que vem falando sobre Vigiar e Punir, é um livro muito importante para a gente refletir acerca desse processo da tendência liberal tecnicista. Então, ela vai surgir nesse processo de ditadura, ela tem como principal objetivo a formação de mão de obra trabalhadora para a sociedade capitalista da época, e ela tem um caráter behaviorista, ou seja, uma corrente comportamentalista organizada por Snike, que traz como verdade inquestionável a neutralidade científica e a transposição do conhecimento naturais à sociedade. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte: eu não preciso saber, né, daquela questão de entender o que se passa na educação, eu tenho que saber fazer. Então, quem já deve ter visto, né, Tempos Modernos, que é um vídeo do Charles Chaplin, que ele vai replicar a questão da indústria, né? Aquele que prega o botão só sabe pregar o botão. Aquele que costura a roupa só vai saber costurar a roupa. Aquele que corta só vai saber que corta. Então, é esse movimento que é a tendência liberal. Ela vai ter esse caráter, que é o caráter de domar o comportamento das pessoas. A tendência liberal tecnicista, então, ela vai ter como papel da escola a produção de indivíduos competentes para o mercado de trabalho, ou seja, a mão de obra. Tá? O papel do aluno: copiar bem, reproduzir o que ele foi instruído, e simplesmente isso. Relação professor-aluno. O professor, ele é um técnico, ele é um especialista. Então, o professor é especialista em hidráulica, é especialista em elétrica, ele é especialista em design de sobrancelha, ele é um técnico. E é ele que vai treinar o aluno dentro dessa questão que vai ser desenvolvida. O conhecimento é sempre uma experiência planejada. Como assim experiência planejada? Se o professor é técnico eletricista, a aula vai ser baseada na vivência da elétrica, né? Como que eu vou colocar uma tomada, como que eu vou colocar uma lâmpada. Então, a experiência planejada. E o conhecimento que o aluno adquire é através dessa experiência que foi planejada, ou seja, o que o professor técnico pensou aí naquele momento. Metodologia. Sempre a questão técnica. Objetivos de instrução, instrucionais, aprender fazendo, eu copio, faço, copio, faço, copio, faço, copio, faço, ou seja, treina a mente, treina a repetição, tá? É mais ou menos um caderno de caligrafia, coloca a criança que errou uma palavra no ditado antigamente para copiar 10 mil vezes a mesma palavra, palavra. Isso mesmo, Mário Sérgio, é o Senai. Né? O Senai e todos os cursos técnicos que nós temos hoje em dia é baseado nessa tendência que parte da ditadura militar, tá? Outra coisa,
a avaliação, na verdade, é saber se o aluno ele aprendeu ou não fazer o que ele tinha que aprender. Ou seja, vários instrumentos são utilizados para essa mediação fundamentada, pouco fundamentada, mas que eu preciso saber se o aluno aprendeu a copiar e repetir. Ele sabe pregar esse prego aqui? Se ele sabe ficar martelando esse prego, beleza, ele vai para a fábrica trabalhar só martelando prego pelo resto da vida dele. Não existia na sociedade nessa época uma mudança de classe social, né? Tudo bem que hoje também não existe. Para a gente conseguir mudar uma classe social, a gente ou ganha na loteria ou a gente trabalha a vida toda e mesmo assim não muda. Mas o que acontece? Nessa época, nem mudar de profissão você conseguia. Você era formado para fazer corte e costura. Você vai fazer corte e costura. Pronto. O resto da sua vida você vai fazer isso. Ok? Uma outra coisa, gente, é sair, então, desse movimento. A gente sai da educação tradicional, sai dessa perceptiva, né, dessa percepção renovada, vem curso técnico, que é, como eu disse para vocês, tendências liberais. Aí acabou com a ditadura. A ditadura acabou, a gente precisa pensar, né, ainda ali no final da ditadura, ainda tinha um processo dessa discussão, que era o quê? Os militantes que estavam ali contra esse processo, que não achavam que a educação tinha que ser dessa vertente, e aí romper com esse campo educacional. Então, a gente sai de uma educação conservadora, né, que via o sujeito mais como um aprendente daquele processo, e a gente vai partir para uma questão que vai quebrar com todos os paradigmas, que entra aí a primeira tendência progressista, que vai surgir entre os anos 50 e 60, através de movimentos de resistência sociais e políticas que pregavam que a educação tinha que ter um caráter mais crítico, que a educação precisava superar as desigualdades dentro da sociedade, que a educação precisava libertar. Por isso que a libertadora vai ter esse olhar. A educação precisa libertar. A pedagogia precisa transformar vidas, que é o lema do Unifaa, por exemplo. A educação precisa transformar vidas. A educação tem que pegar um sujeito que muitas vezes está inserido dentro de um contexto e mostrar para ele que ele tem outros caminhos, que ele pode ser outras coisas. Ele não precisa se contentar com o que a sociedade fala para ele. Ele não precisa se contentar em ser, por exemplo, uma dona de casa, um caixa de supermercado. A educação vai dar outros caminhos para ele. Ele vai ser se ele quiser, mas ele tem outro caminho ali para andar nesse movimento. Então, dentro desse campo das tendências, né, progressistas, a gente vai começar a levar para o aluno algo que não acontecia antes, que era o olhar crítico sobre as mazelas da sociedade. Falar, cara, você não está percebendo que você está fazendo curso técnico só para ser a mão de obra da elite, não? Você está percebendo que é assim que o curso técnico funciona? Eu estou, beleza, eu vou fazer meu curso técnico porque eu só vou conseguir fazer uma faculdade hoje em dia porque eu primeiro tenho que fazer o curso técnico, que é o que muita gente faz. Exemplo, vou fazer um curso técnico de enfermagem porque eu não posso pagar a enfermagem. Aí eu faço curso técnico, começo a trabalhar como técnico, depois eu pago a enfermagem porque eu quero ser enfermeiro. Ou vou depois do quê? Para a medicina. Mas é o caminho que eu sei que eu posso seguir. Agora, nessa época, as pessoas se contentavam antes disso de ser o que elas eram, que a sociedade colocava como ser não questionado esse movimento. Quem que vai ser o grande pai dessa progressista libertadora? Paulo Freire, tá? Então, Paulo Freire, por que o Paulo Freire é tão perseguido pela questão da ditadura militar? Até hoje, em alguns governos conservadores, vão perseguir o Paulo Freire, vão falar mal do Paulo Freire, vão falar uma porção de coisa do Paulo Freire, porque ele vai ser aquele primeiro educador aqui no Brasil que vai romper com essa tradição eletiva, ou seja, ele não vai trabalhar para a elite, ele não vai trabalhar para a burguesia, ele começa a trabalhar por operário. Então, a partir da educação progressista libertadora, a partir do movimento de pensar a educação não só das crianças, mas agora dos jovens e adultos, porque o Paulo Freire vai criar um método para alfabetizar os operários, começa-se aí uma educação onde a gente vai pensar a desigualdade social e vai trazer esse olhar crítico dentro desse campo. Qual que é o papel da escola? O papel da escola é mostrar que a educação se faz em qualquer lugar. Eu não preciso estar dentro de uma instituição fechada, com 4 paredes, com quadro branco, com o professor falando, com os amiguinhos do lado para fazer educação.
surge aí um campo da educação que a gente chama, hoje em dia, de educação em espaços não formais. A educação acontece no museu, a educação acontece numa praça, a educação acontece numa ONG, a educação acontece numa conversa entre amigos. A educação ela não tem espaço, não tem muros. Educar é em qualquer lugar. Então, essa ênfase vai trazer esse olhar, que eu posso educar em qualquer lugar que eu esteja, até mesmo numa conversa. A escola vai ter um caráter crítico de discutir a relação do homem com o meio, como que é a interação desse homem com o meio que ele vive. O papel do aluno é o quê? Refletir sobre sua realidade, parar e falar assim, não é que é isso mesmo que está acontecendo? Nossa, mas como é que eu posso fazer? Então, dentro desse campo da educação, se trabalha a questão da opressão. Por isso que existe aquela frase tão famosa, né? Duas frases, né? Tem várias, mas duas frases do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o oprimido tem o sonho de ser opressor. Ou seja, se eu não tenho uma educação que fala sobre a sociedade, sobre a desigualdade, sobre os problemas sociais, aquele que foi oprimido o tempo todo, quando ele ganha o poder, ele vai agir como o opressor agiu com ele, ou seja, como a elite agiu com ele. Então, ele fala que a educação precisa libertar. E libertar o quê, gente? Corpo? Não, as mentes. A educação precisa libertar as mentes. A relação entre professor e aluno é horizontal, diferente da educação tradicional, que tinha um caráter vertical. O professor mandava e o aluno obedecia. Aqui não, está todo mundo no mesmo patamar. Eu sou professora, aprendo com vocês, alunos. Vocês, alunos, aprendem comigo, que sou professora. O posicionamento ali é a busca do conhecimento a partir das vivências, das trocas, das experiências. O conhecimento é o contexto de vida. Como que esse contexto de vida se reflete e como que aquilo que eu estou aprendendo na escola pode ser trabalhado. Então, por isso que Paulo Freire fala sobre a leitura de mundo do sujeito. Ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que isso significa? Significa que eu tenho que valorizar o que o aluno traz, porque ele tem uma leitura de mundo, ou seja, ele tem uma história de vida, e essa história vai ser utilizada para poder fazer com que esse aluno aprenda. A metodologia é o quê? A participação, a busca da construção do conhecimento. Se trabalha conteúdos a partir de temas geradores. O que é temas geradores? Exemplo, vou falar sobre a violência contra a mulher. Um tema gerador é eu pegar o caso, por exemplo, do Daniel Alves, que é o jogador lá do Brasil, está repercutindo pela sociedade, para trabalhar a violência sexual e falar o seguinte, olha, a defesa do Daniel Alves está falando que ele não violentou a mulher porque a mulher estava lubrificada na hora da penetração. E aí tem uma discussão, né, em cima disso. Em cima desse tema, vocês, como são adultos, eu posso trabalhar esse tema a partir da violência da mulher e dos corpos das mulheres na sociedade. Agora, se eu trabalho com uma criança sobre uma questão racial, por exemplo, eu vou especificar esse tema gerador para a faixa etária dessa criança. O que a gente precisa pensar, né? Ou a questão de gênero e sexualidade é a mesma coisa. Esse processo se dá sobre coisas cotidianas, sobre a realidade da pessoa, sobre o que está vendo ali na sociedade. A avaliação é uma autoavaliação e uma avaliação mútua também. Ela acontece ali, muitas vezes, num caráter coletivo, numa discussão, num estudo de caso, numa questão, né, de diálogo, ali, de debate. Então, muitas vezes, é uma avaliação que vai envolver um debate nessa concepção, ok? Quando a gente vai para a tendência progressista libertária, nós estamos falando de uma tendência que vai buscar modificar as instituições de ensino. E aí, quando a gente fala sobre essa questão libertária, o que vocês vão associar? Sobre o processo de autogestão. Ou seja, a educação libertária vai falar que a instituição ela tem que se autogerir. O aluno ele tem que se autogerir. Então, no Brasil, educadores libertários que vão inspirar essa discussão é o Frenet, o Lembré e o Miguel Arroyo, que vai falar sobre territórios de poder, sobre classe social, sobre processos ali da questão de baixa renda, da questão de desigualdade, da questão subalterna. O Miguel Arroyo vai falar sobre o currículo
Ele tem um livro, né, que fala sobre o currículo como território de disputa. Então, ele vai trazer o currículo escolar como um território de disputa, aonde vai mostrar que, muitas vezes, as disciplinas que são escolhidas como disciplinas específicas para que o aluno aprenda têm uma relação de poder por trás, um poder que vai mostrar que tem um caráter, como a questão tecnicista, que é promover mão de obra e não pessoa crítica. Então, essa tendência, ela defende a participação de grupos, de movimentos sociais, de militância, grupo de mãe, grupo comunitário, associação de moradores, tudo isso, né, conselhos, a gestão participativa, a gestão democrática, tudo isso entra dentro dessa discussão que é a tendência progressista libertária, ou seja, o campo da democracia. As ideias surgem a partir do quê, gente? Da finalização do processo de ditadura militar, o retorno do Brasil aos exilados, aqueles que foram mandados para fora do Brasil, e aí, como essa luta, né, de liberdade, de expressão, estava muito forte nessa concepção, começa a se pensar uma educação que vai trabalhar isso, para que o processo de ditadura militar não acontecesse mais. Então, entra na escola a participação de todos. O papel da escola vai ser sempre buscar transformar o aluno, que esse aluno tem que fazer sua autogestão do conhecimento, por exemplo. Então, ou seja, esse aluno precisa resistir ao poder do Estado, ao poder dos aparelhos ideológicos. Como eu disse para vocês, o que são aparelhos ideológicos? Estado, igreja, presídio, hospício e a educação também. Ou seja, aquilo que consegue gerar poder, disciplinar e colocar numa instituição moldado de acordo com como ela quer que preze na educação, na sociedade, naquele campo. Então, o papel do aluno, na verdade, aqui vai ser refletir sobre sua realidade, buscando o quê? Mostrar essa importância de lutar contra aquilo que está sendo colocado para ele como verdade. O professor ele vai ser tipo um conselheiro, um monitor, um facilitador. Existe uma reflexão cultural em busca da resposta ali, e a metodologia é justamente essa livre expressão, falar do contexto cultural, da educação, estética, falar de todo esse campo, né, que são colocados ali para os alunos, de uma maneira a partir de trazer a necessidade coletiva, a necessidade do grupo. A avaliação tem um caráter de autoavaliação e nunca, 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 nunca um caráter punitivo aqui, tá bem? E, por fim, a gente tem uma outra tendência que vai surgir aí no final da década de 70, 80, também pós-ditadura militar, que vai trabalhar com a questão crítico-social dos conteúdos. O que isso significa? Significa literalmente isso. Vamos criticar todos os conteúdos que estão sendo trabalhados na escola e vamos mostrar que não é dessa forma que tem que ser feita a educação. Aquele saber científico, né, que sempre foi colocado, de acumular conteúdo, de conteúdo globalizado, vai ser sempre criticado. Então, o que acontece? Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mário, você está me ouvindo? Tá, então ainda tem internet, alguma coisa. Apagou a luz, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Espera que eu vou mudar. Vou fazer o seguinte, eu não vou nem mudar de computador, porque eu achei que a luz tinha ido embora. Ou minha lâmpada queimou, mas se eu estou aqui firme e forte, eu vou desligar a câmera e ficar no escuro. Eu achei que a luz tinha ido embora. Mas vamos continuar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem mexer, porque eu não sei se foi alguma coisa que apagou, a lâmpada queimou, o que foi? Eu fico com medo de desligar o computador. Deixa eu voltar com o compartilhamento. Se vocês estão me ouvindo, vamos seguir, tá? Eu acho que a lâmpada do meu quarto queimou. Cadê? Onde eu estava aqui? Vamos lá, gente. Melhor ficar no escuro, mas vocês me ouviram. A gente estava, então, na tendência crítico-social dos conteúdos. O que significa isso, né?
significa que essa concepção de buscar identidade, de buscar entender a questão cultural, ela entra nessa discussão. Então, exemplo de autores dessa época, Demerval Saviani, Libânio, são os principais autores que vão trazer essa crítica a esse conteúdo, a essa questão, né, de buscar uma educação que vai emancipar o sujeito. Então, entra aí discussões a partir de pensar disciplinas como a filosofia, a história da educação, a sociologia e as políticas educacionais com um caráter crítico de trazer essa concepção do que acontece por trás da sociedade, aquela história que não é contada para o sujeito. Então, vamos falar sobre o que é racismo, vamos falar sobre o processo educacional, tudo isso vem sendo tratado. Então, o papel da escola é pensar que a escola tem um caráter integral nesse contexto, ou seja, prepara o aluno para a participação ativa na sociedade. O aluno vai ser aquele tido como sujeito social ativo. O professor ele tem uma autoridade competente ali nesse processo, mas é simplesmente para mediar o processo de aprendizagem. Então, o professor começa a ter um caráter, um discurso de que ele é o mediador do processo de aprendizagem. O conhecimento sempre sendo construído a partir das experiências pessoais subjetivas e o contexto cultural e social. Tá? Conteúdos como questões culturais, universais, sempre serão reavaliados frente à realidade social. Não é que eu não vou trabalhar o conteúdo, muitas vezes, que é um conteúdo universal. Vamos colocar assim, as leis de Newton, por exemplo. Mas, muitas vezes, eu tenho que trazer um contexto da realidade do aluno para que o aluno entenda aquela experiência, aquilo que ele está sendo tratado ali. Então, a avaliação vai ser sempre a questão da experiência julgada a partir de critérios, né? Dessas questões internas de organismos, de externos, que podem levar à questão de ajustar esse sujeito dentro desse processo de aprendizagem. Até aí, tudo bem, gente? Dúvidas? Não? Tranquilo? Para concurso público, a gente vai ter essas tendências que eu coloquei para vocês, tá? Essas tendências aí são as tendências que são cobradas no concurso público. Tendência liberal, tendência progressista. Essa é a matéria que cai no concurso. O restante do slide que eu coloquei aqui, só por curiosidade, é para mostrar para vocês que o campo da educação está sempre em movimento e sempre buscando novos caminhos. Então, apesar de não ser cobrado atualmente nos concursos, existem outras tendências pedagógicas dentro da educação que buscam outro olhar, que eu não vou me aprofundar com vocês, que eu coloquei como caráter de curiosidade, porque não é matéria que cobre o concurso, mas é interessante vocês saberem. Então, a gente já tem campo da educação que vai trabalhar com uma educação mais holística, mais biocêntrica, que vai trabalhar questões místicas, questões corporais, sempre entendendo aí um processo da corporeidade, da vivência, da convivência. Então, a gente já tem discussões, a partir de 1995, de outros campos educacionais. A educação biocêntrica, né, trazendo, como eu disse para vocês, um outro método de olhar a educação. E aqui para frente são, né, tendências comunitárias de educação, mostrando como que se dá a educação, muitas vezes, a partir da questão comunitária, coletiva e assim por diante. Não vou me aprofundar nesses temas, porque não é tema de concurso. Eu coloquei para vocês como curiosidade extra de mostrar o seguinte: a educação não parou no tempo, a educação continua ainda no seu movimento, continua ainda no seu processo, tá? De vivência. Então, só por curiosidade. Mas o que vocês precisam pensar na educação é esse quadradinho que está no material de vocês, que é o resumo daquele slide todo, desse conteúdo todo que eu falei para vocês. Então, aqui tem um resumo de como que é colocado cada forma de pensar a educação a partir desse processo, tá? Não vou repetir, porque é tudo que eu falei até aqui. Aqui é só uma outra forma de estar apresentando para vocês de uma forma esquematizada, dentro do que a gente estava falando, tá? Para que facilite também o processo de estudo de vocês, de como que se pensa aí a educação. Então, tem aqui do lado autores que estão falando sobre essa educação, que já vai conseguir pensar nesse campo, tá? Quando a gente fala dessas novas tendências que eu disse, a gente tem outros campos de educação. Mas, de uma maneira geral, o que a educação contemporânea está falando?
ela está falando da flexibilização do currículo, ou seja, esse currículo precisa repensar o processo didático, pensar na diversidade das abordagens, pensar na forma de avaliação do aluno, para que esse aluno, então, tenha uma aprendizagem que a gente vai chamar de aprendizagem significativa. Então, pensar nesse planejamento, nesse currículo, precisa ser uma questão também trabalhada no currículo escolar. Tá? Então, entra nessa discussão, por exemplo, questões de direitos humanos, questões de igualdade social, questões de sustentabilidade, questões de gênero, questões de tecnologia. Tudo isso vai começar a entrar nesse processo de educação contemporânea, nessas novas tendências de pensar a formação do sujeito. Essa tecnologia ela vai entrar no campo da educação como uma ferramenta tecnológica para explorar o ensino. Então, durante muito tempo, o celular, o tablet, o notebook, ele foi proibido dentro das escolas. Hoje, ele se torna ferramenta para que os alunos façam suas pesquisas, para estimular o desenvolvimento, para estimular a criatividade. Eu falei para vocês, eu estava dando aula na medicina hoje à tarde. Eu dar aula na medicina, eu me senti pobre mais ainda, gente, do que eu sou. Porque é uma quantidade de iPhone, de iPad, de MacBook que surge na sala de aula, todo mundo digitando, todo mundo com um negócio lá que eu nunca nem vi, porque o salário de professora não permite. E aí a gente vê o quê? Que essas tecnologias, elas estão ali dentro como forma de ferramenta para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Então, a tecnologia entra dentro desse campo também das novas tendências. O incentivo à solidariedade, então, se trabalha muito a questão de bullying na escola, a questão de valores na escola, a educação ela pensa nessa formação ética e social do aluno, trabalhar com a questão da tolerância, da convivência, do espaço, né, onde a gente não vai abordar simplesmente um discurso do colonizador, mas vai trazer histórias que vão trabalhar aí esses espaços. Então, entra, por exemplo, a Lei 10.639, que vai falar sobre a questão da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena, dentro dessa intenção aí de trabalhar a convivência. A ampliação dos espaços escolares é mostrar que a educação ela não se dá simplesmente naquela escola tradicional de carteiras enfileiradas. É pensar que a educação se dá em outros espaços, como corredores, pátio, jardim, laboratório, quadra de esporte, sala de cinema, fazer uma visita no museu. Esse processo do ambiente de ensino dinâmico, de atividade em grupo, de debate, faz parte do processo de olhar hoje em dia a aquisição de conhecimento e essa ampliação desses espaços também. O exercício do diálogo e da escuta também fazem parte desse processo de pensar na diversidade dos alunos hoje em dia, de pensar a educação a partir do estímulo, da reflexão, dessa formação que não pode mais ser tradicional, mas aquele debate que acontecia na escola hoje se torna um processo de desenvolver a argumentação desse aluno, por exemplo, de desenvolver um processo onde ele vai saber escutar e refletir, mas dentro de um processo dialógico para favorecer a expressão desse aluno. A questão da saúde física, psicológica, ou seja, a questão da saúde mental dos alunos, também está dentro dessa discussão atual, de pensar nas questões de como o impacto negativo de muitas questões do seu contexto escolar, do contexto social, influencia o desempenho escolar. Então, essa discussão da neurociência, da neuropsicologia, desse campo do contexto social, acho que alguém caiu aqui em casa, gente, perdão pelo choro, tá? O que acontece? Esse processo aqui, né, de pensar esse desenvolvimento do aluno, de pensar o bem-estar da vida desse sujeito, também vai fazer parte desse campo atual da educação do século XXI. As crianças, né, pensar nesse contexto social, pensar de como muitas vezes esse estresse ou de lugares perigosos que essas crianças moram influenciam aí a sua realidade. Um outro campo que chegou, gente, a gamificação para a educação, que é colocar a utilização de jogos, ou seja, a discussão do lúdico na educação, através de um processo para fazer com que esse aluno adquira o conhecimento. Ou seja, como que essas ferramentas tecnológicas elas vão aumentar o conhecimento do aluno através das práticas que eles estão utilizando.
tá? Então, a gamificação, ela entra dentro desse espaço também. E outros processos aonde o professor sempre vai ter um caráter que é o quê? Promover um empoderamento do aluno, para que esse aluno traga sempre um olhar sensível a partir das questões sociais, mas trazendo esse empoderamento para que esse aluno se torne uma potência no processo de ensino, e essa potencialidade do aluno sendo desenvolvida gere aí um processo de aprendizagem significativa. Então, o estudante empoderado, ele faz um processo de transformação na sua vida individual, mas também na sua vida coletiva. Por isso que a gente tem discussões hoje em dia, dentro do campo da educação, que vai falar sobre a questão de metodologias ativas. Os professores vão começar a utilizar metodologias ativas, baseadas, muitas vezes, em estudo de dados, sala de aula invertida, desafios, problemas, todo esse campo, a partir de, muitas vezes, projetos interdisciplinares também, para fazer com que a educação tenha maior participação do aluno, ou seja, estratégias que incentivem a participação dos estudantes, de forma a sempre trocar experiências ali naquele campo importante, tá? E, por fim, além da questão ambiental, que sempre esteve presente aí na educação desde a década de 90, a gente tem agora uma busca pelo empreendedorismo, ou seja, incentivar que a escola trabalhe desde pequeno essas habilidades dentro da criança, trazer essa motivação para que a criança aprenda no dia a dia, através dos projetos, a resolver problemas do dia a dia. Então, são características e competências que estão sendo implementadas dentro da educação a partir do quê? Do desenvolvimento cognitivo que nós estamos falando, da criatividade, da autonomia, da responsabilidade, a resolução de problemas que a gente fala tanto na educação. Tudo isso buscando trabalhar aí essas novas habilidades e tendências que a educação tem colocado em discussão para que consiga formar, então, um sujeito de forma integral. Ok? Gente, tranquilo até aí? Certinho? Eu coloquei para vocês hoje 2 questões aqui nos slides, só para a gente resolver, tá? E eu vou mandar também um outro material que tem umas outras questões, para que vocês tenham aí um simulado de questões, mas esse eu mando para vocês amanhã, porque como eu fiquei em aula hoje durante o dia, eu não consegui separar para mandar, mas eu mando para vocês e eles colocam no Drive, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai discutir 2 questõezinhas juntos aqui, tá? Com a intenção realmente aqui de entender um pouco do que a gente está falando sobre as tendências pedagógicas. Primeira questão. Os fundamentos da educação apontam que a sistematização de diferentes tendências pedagógicas que foram estruturadas sob a influência dos paradigmas conservadores é tarefa complexa, principalmente quando se entende que a realidade é muito dinâmica. No entanto, para fins didáticos, caberia colocar dentro dos paradigmas conservadores as seguintes tendências pedagógicas. Qual opção vocês acham que respondem às tendências conservadoras da educação? Assunto de hoje, hein? Vai colocando aí no chat para mim. A, B, C, D é o E. Vai pensando. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Educacional, reveladora, escola novista, tecnicista. Vamos lá, gente. A, B, C, D ou E? O que vocês acham que respondem? Mário Sérgio colocou letra A. Leiliane, Beatriz, tudo na A. Camila.
Mais alguém quer arriscar, gente? Vamos lá, então. Marília colocou letra E. Vamos pensar no que nós discutimos hoje, tá? A questão que responde é a letra A. Por quê? Nós estamos falando de tendências liberais conservadoras. Lembra que eu falei que a tendência liberal não tem nada de liberdade? Ela tem um caráter conservador, ainda fiz um Czinho do lado do liberal. Porque quando a gente fala de questão conservadora, a gente está falando de um processo educacional que tinha um caráter voltado para a elite, que era quem tinha poder naquela época. Então, a gente tem a tendência liberal tradicional, a tendência liberal diretiva ou não diretiva, né? Que é não diretiva, e a progressivista, que elas são embasadas no que a gente chama de escola novista. Então, a escola nova é aquela tendência que vai juntar a tendência renovada, não diretiva, e a tendência renovada progressivista. E a tecnicista. Então, a gente tem 4 tendências que são liberais conservadoras. A liberal tradicional, a liberal progressivista, a liberal não diretiva, a liberal tecnicista. Sendo que não diretiva e progressivista é da escola nova, ou seja, renovar a educação. Não é a letra B, porque não existe educação reformadora. Não é da letra C, porque não existe educação construtivista e inovadora. Existe vertente da educação que vai trabalhar com inovação e construtivismo, mas não é uma tendência. Não é a letra D, porque não existe esse nome reveladora. E não é a letra E, porque não existe selecionadora e sistematizadora. Não existe nenhuma tendência com esse nome que seja conservador, liberal, conservadora, ou que seja progressista. Tá? É sempre tradicional, renovada, que as 2 renovadas que vão dar a escola novista, e a tecnicista. Tá? Então, a única que responde essa questão é a letra A. Para a última questão que eu coloquei aqui para vocês, vai estar assim para vocês. Espera que está cortando aqui para mim a... já passou o gabarito. Eu fui baixar o negócio e passou o gabarito. Vocês já viram o que é a letra. Mas tudo bem. O que acontece? Aqui é a concepção surgida na segunda metade do século XXI. Vai estar o quê aqui? Que 21, gente? 19, gente, eu estou muito ruim hoje. A concepção surgida na segunda metade do século XIX, falei que a matemática era meu forte, até os números romanos eu estou confundindo. Tem professor de matemática aí, a Leiliane é de matemática, né, Leiliane? Leiliane está falando assim, essa menina está atrapalhando com a minha docência na matemática, estou errando até o número romano. Mas pensa que eu estou cansada no final do dia, né? Já confundi o I com o X ali. Vamos lá, só brincadeiras à parte. Concepção surgida na segunda metade do século XIX, que propõe uma pedagogia ativa ao colocar o aluno no centro da aprendizagem, atribuindo-lhe o papel fundamental na aquisição do conhecimento. Que concepção é essa, gente? Pedagógica, escola nova, tradicional, tecnicista, libertadora, pedagogia histórico-crítica. Lembra da época da que aconteceu? Concepção, acabou que vocês viram o gabarito, né? Mas a concepção é do início do século XIX, tá? Então, a gente está falando de uma pedagogia que vai ter como sinônimo a questão do aluno ativo. Então, é a escola nova. A escola nova ela vai ter um caráter de pensar uma educação que rompe com aquele caráter tradicional, onde o aluno tem um caráter ativo no campo. Então, o aluno vira centro da educação, tá? Na busca dessa aquisição do conhecimento. Por que não é uma tendência libertadora, não é uma pedagogia histórico-crítica que também faz isso? Porque não é na segunda metade do século XIX. Essas outras tendências são mais atuais, então não existia esse processo ainda nessa época que nós estamos falando na questão. Ok, gente? Tranquilo? Aí aqui, como eu disse para vocês, as 2 letras. Não vou acender a luz porque estou no escuro, ninguém vai me ver aqui, tá? Porque a luz, de fato, a luz do meu quarto queimou.
Mas o que eu queria combinar com vocês? A gente está terminando a disciplina, né, no nosso horário, aí, graças a Deus, tudo certinho. E eu queria saber de vocês se vocês estão com alguma dúvida no que a gente falou sobre as tendências. Eu sei que são muitos conteúdos, mas ficou claro para vocês que existe uma relação histórica do processo de qual governo está na época, de qual sociedade está na época. Então, diante dessa discussão, fica mais fácil a gente entender por que a educação era daquele jeito, tá? Esse segundo slide que eu passei com um resumo para vocês já está disponível, já vão colocar no Drive daqui a pouco para vocês, provavelmente até amanhã, e eu vou mandar um simulado também com algumas questões com gabarito para vocês responderem, tá? E aí, pode fazer isso que a Marília colocou, fazer alguns exercícios, sempre buscar fazer exercícios, né, acerca aí do que tange essas discussões. E qualquer dúvida que vocês tenham, o que eu ia falar com vocês? Coloquem as dúvidas no grupo de WhatsApp, porque como semana que vem a gente vai trabalhar currículo, então vocês já tiram essas dúvidas essa semana, porque no currículo a gente vai ter questões que vão englobar as tendências que nós vimos hoje. Então, a gente vai ter que voltar em algumas tendências. Então, ao longo da semana, surgiu alguma dúvida sobre tendência, coloca lá no grupo do WhatsApp, que eu vou respondendo vocês à medida do possível, porque às vezes eu não consigo responder na hora, porque às vezes eu estou em sala de aula, mas aí eu respondo para vocês, para ir já tirando todas as dúvidas até a próxima segunda, porque a gente vai precisar dessas tendências na próxima segunda, tudo bem? Mário, ainda não tivemos notícia do edital. Teve pessoal que eu conheço que trabalha dentro da Secretaria de Educação que falaram que está para sair, mas aí se está para sair, né, ainda não. Falaram que o edital, inclusive, já estava tudo pronto, só precisava colocar, mas aí já viu política, né? Tem hora que agarra as coisas. Ainda não sei realmente a data que vai sair, mas assim que a gente souber, eu falo com vocês, tá bom? Gente, tranquilo então aí? Vamos seguir assim, dúvidas vocês coloquem para mim no grupo, a gente vai discutindo. E aí coloca no grupo por quê? Porque às vezes pode ser a dúvida de um colega também. Então, o colega vai participando ali da troca. Combinado? Ó, beijo para vocês. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Então, vou encerrar, todo mundo quietinho, tá? A gente se vê, eu vejo vocês na próxima segunda-feira, tá? Mário, quem garante que eu vou descansar, né? As crianças estão fazendo um alvoroço lá atrás. Até peço desculpa hoje, porque eu acho que a pequena caiu em algum momento aqui no final da aula e arrumou uma choradeira. Por mais que eu esteja no quarto separado, não tem jeito, criança grita. E aí a gente conversa. Então, na próxima semana, a gente vai falar de currículo e vai falar de relações étnico-raciais na educação, tá bom? Obrigada pela companhia até agora. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Boa noite, tá?